Tudo bem, pessoal? Me chamo Humberto, sou professor de História. Vou estar ajudando vocês aqui nessa caminhada de preparação para o IFCE. Vou estar ajudando vocês aqui no Protécnico, certo? E para começar esses nossos encontros, essas nossas aulas, eu queria iniciar não falando sobre História, eu sou professor de História, mas não queria falar sobre esse tema nesse momento. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o processo de aprendizagem. A nossa aula de hoje não é sobre História, é sobre aprender a aprender. A gente vai refletir um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, como ele ocorre e quais são os passos, quais são as coisas que a gente precisa fazer para potencializar isso, para a gente aprender melhor, certo? E para começar essa nossa aula de hoje, eu queria começar com a seguinte pergunta: o que é inteligência? Geralmente, quando a gente faz essa pergunta para alguém, a pessoa responde algo relacionado ao estudo escolar, a escola, a ciência, a tecnologia, coisas desse tipo. Como se a inteligência fosse somente desse tipo. Inteligente é o cara que é estudioso, que está o tempo todo com o livro, que entende bem matemática, que sabe de ciência e etc. Porém, eu queria trazer aqui uma reflexão sobre inteligência mais ampla. É um conceito de um cara chamado Gardner, que ele define a inteligência da seguinte forma: a inteligência consiste na habilidade que a gente tem de resolver, de solucionar problemas. Perceba a diferença aí da noção que geralmente a gente traz de inteligência relacionada aos livros, à matemática, à ciência, à escola, ao universo da escola, e essa outra definição mais ampla, a capacidade de resolver problemas. Isso nos dá uma percepção mais completa e mais total do que é a inteligência. Eu vou dar alguns exemplos de situações em que a pessoa consegue superar um problema, portanto, essa pessoa age com inteligência e muitas vezes a gente não considera aquilo que essa pessoa faz inteligência. Um exemplo: se eu colocasse aqui na frente de vocês um cientista renomado e o Neymar do lado perguntasse quem é o mais inteligente, provavelmente, né, você ia apontar para o cientista. Não, cientista, o Neymar sabe jogar bola. Aquele ali é o cara que é inteligente. Mas dentro dessa noção de que inteligência é a capacidade de resolver problemas, pensa comigo. Tá o Neymar ali na ponta esquerda levando a bola, chega o zagueiro do outro time, chega o lateral, chega o volante, 3 caras em cima dele, ele dá um jeito, sai daquele problema, fica livre, toca para trás, vem o Gabriel Jesus, chuta para fora. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O Neymar, ele possui sim inteligência e ele é muito inteligente, porque ele consegue sair de situações problemáticas em que muitas pessoas não conseguiriam sair. Esse é um tipo de inteligência, talvez diferente daquela inteligência do cientista, do matemático, do físico e etc., mas é sim inteligência. Outro tipo de inteligência, já reparou aquelas pessoas que têm muita facilidade de aprender um instrumento musical? A pessoa escuta alguém cantando, já consegue cantar igual, perfeito, afinado, etc. Pega um instrumento, com pouco tempo já consegue tirar um som, enquanto tem outras que tentam e não saem do lugar. Vai cantar o parabéns, bate palma na hora errada. Perceba que a inteligência, essa capacidade de resolver problemas, ela se manifesta de diversas formas. E o Gardner, esse cara que deu essa definição de inteligência como a capacidade de resolver problemas, ele criou a teoria das múltiplas inteligências. Eu queria que vocês anotassem no papel e depois pesquisassem, jogassem lá no Google, procurassem no YouTube, teoria das múltiplas inteligências, para ler um pouquinho sobre isso, para entender um pouquinho melhor. Mas eu vou falar de maneira bem rápida. Nesse slide que eu preparei, tem alguns exemplos dos tipos de inteligência. Você pode ver que tem aquela inteligência linguística verbal, que é aquela pessoa que se dá bem com a leitura, entende bem o português, aprende línguas fácil, etc. Outro tipo de inteligência que eu já dei o exemplo, a musical. Outra, relacionada ao corpo, a sinestésica, que a gente consegue dançar muito bem, fazer esportes de luta e etc. Tem uma noção bem melhor, uma noção de espaço. Existem vários tipos. Tem aquela inteligência de autoconhecimento, a pessoa que conhece os seus limites, sabe como se portar em determinadas situações. Ou seja, existem vários tipos de inteligência e a inteligência consiste na habilidade de resolver problemas, certo? E nesse momento, seguindo na nossa aula, eu queria pontuar com vocês 3 coisas que são necessárias para a gente conseguir desenvolver essa inteligência na gente, nas diversas formas que ela se apresenta. A primeira coisinha é a motivação. Para a gente conseguir aprender de maneira qualitativa, para a gente conseguir se desenvolver de uma maneira plena, é fundamental uma motivação, que a gente tenha um porquê, que a gente encontre um motivo em estar desenvolvendo aquelas nossas habilidades, certo? Uma outra coisinha necessária para que a gente consiga se desenvolver bem é estar num ambiente acolhedor. Quando a gente se sente acolhido num lugar, a gente consegue
se relacionar melhor e desenvolver melhor essa nossa habilidade de resolver problemas, essa nossa inteligência, certo? E por fim, a terceira coisa que ajuda bastante nesse processo de desenvolvimento da nossa inteligência é o sentimento de pertença. Quando a gente se sente parte de um grupo, se sente parte de uma turma, de um grupo, de um time, a gente costuma se desenvolver de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais efetiva. Então essas três coisinhas, a motivação, o acolhimento e o sentimento de pertença, são coisas fundamentais que nos ajudam bastante a desenvolver a nossa inteligência, a potencializar o nosso aprendizado. Para que você entenda o quanto isso é importante, vou contar a historinha para vocês de uma pesquisa realizada por esses dois aí. Dois professores da Universidade de Harvard. Eles fizeram uma pesquisa nos anos 60, lá em 1965, e essa pesquisa nos mostra uma coisa interessante. Preste atenção no que eles fizeram. Eles foram na escola, chegaram lá para a direção da escola, para os professores, e disseram o seguinte: olha, a gente tem um teste de inteligência aqui, a gente quer calcular, medir quem são os alunos mais inteligentes de determinada turma. Vocês autorizam a gente fazer esse teste? E aí os diretores, os professores da escola lá autorizaram, eles foram na sala, aplicaram o teste. Só que um detalhe que ninguém sabia, só eles. Esse teste era falso. O teste não media a inteligência de ninguém, era um teste aleatório. Perguntava coisas meio que sem sentido. Os alunos resolveram o teste, eles recolheram. Obrigado, pessoal, vamos corrigir e ver os resultados. No outro dia voltaram na escola e disseram o seguinte: olha, eles nem corrigiram os testes, era um teste falso, eles não chegaram a corrigir. Chegaram no outro dia na escola dizendo o seguinte: professores, direção, nós tivemos resultados incríveis no teste. A sala como um todo teve um resultado mediano, mas tiveram 5 alunos que tiveram um resultado assustador. Eles são muito inteligentes, têm uma inteligência muito acima da média. E deu o nome dos alunos, lembrando que era um teste falso. E aí os professores ficaram lá surpresos: ah, bacana, mas não deixem eles saberem disso e tal. Continuem o trabalho de vocês normal, mas esses alunos, eles têm uma inteligência acima da média. E foram embora. Isso foi no início do ano. Quando chega no final do ano, eles voltam nessa escola e fazem outro teste. Vamos refazer o teste que a gente fez, etc, para ver como é que está o desenvolvimento deles. Só que dessa vez, o teste era verdadeiro. Era um teste que de fato media, ele tentava medir, mensurar a inteligência dos alunos. E adivinhe você quem conseguiu sair bem nesse teste? Justamente os 5 alunos que eles tinham apontado no início do ano como alunos que tinham inteligência acima da média. Quais as conclusões que esses dois pesquisadores tiraram dessa pesquisa, desse estudo? O fato deles terem apontado aqueles 5 alunos com inteligência acima da média fez com que o tratamento dado àqueles alunos, por parte dos professores, da direção da escola, etc., fosse diferenciado, fosse uma atenção a mais, uma atenção especial, uma motivação a mais, eles eram cobrados de uma maneira mais específica, eles eram acompanhados de uma maneira melhor para aqueles professores. E isso foi o que trouxe um resultado acima da média no final do ano. Muitas vezes costuma acontecer o contrário, né? Costuma acontecer do aluno que ele já é bom, já é inteligente, já se destaca, o professor se aproximar dele e fazer com que isso se confirme, ele continue sendo bom. E aquele aluno que tem a dificuldade, que é o que mais precisa do auxílio do professor ali, ele fica meio que abandonado e não consegue desenvolver suas potencialidades, né, suas habilidades. E aí nesse estudo eles conseguiram comprovar isso, que o fato dos professores e toda a estrutura da escola darem um tratamento privilegiado, né, uma atenção maior àqueles alunos que eles apontaram ser os mais inteligentes e que não havia nenhum dado que dissesse isso, fez com que eles tivessem um desempenho melhor. Isso, trazendo para o que a gente vinha falando, explica a importância da motivação no estudo, no processo de desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso aprendizado, do sentimento de pertença, de fazer parte de um grupo e de se sentir acolhido, beleza? Agora, seguindo na nossa aula já para a reta final, eu queria te dizer 3 passos para te ajudar a aprender, certo? O primeiro passo, o inicial, né, o mais simples, mas o mais importante que eu acho, que é entender que somos inteligentes, que nós temos essa habilidade. Já que inteligência é a capacidade de resolver problemas, bote na sua cabeça, você é inteligente. Eu tenho certeza que em situações problemáticas, independente do problema que seja, você consegue resolver, você tem essa habilidade. Então o primeiro passo é que você reconheça isso. Eu sou inteligente. E é um negócio que pode parecer um detalhe, uma besteira, mas se
se a pessoa se acha burra, se, não, inteligente é o fulano de tal que só tira 10, eu não, eu sou um qualquer. Se a pessoa tem esse pensamento, é muito difícil ela conseguir de fato se desenvolver, porque ela já se apegou a essa ideia errada de que ela não consegue, que ela não é capaz. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar para aprender a aprender é saber reconhecer que nós somos sim inteligentes. Ficar que nem esse garotinho aí do slide, ó. Sou inteligente, é isso aí. Então, o primeiro passo é esse. Pode parecer um detalhe, mas não é, certo? Nosso segundo passo, importantíssimo, é preciso motivação, é preciso ter um porquê. Esse aí eu queria contar uma historinha para vocês. Essa imagem que está aí no slide eu não escolhi por acaso. Essa imagem tem uma historinha que eu queria contar para vocês. É do desenho Simpsons, vocês devem conhecer. Seguinte, nesse episódio aí a família estava reunida, estava todo mundo lá, o Homer, a Marge, né, que é a esposa, os 3 filhos, o Bart, que é o mais danado, a Lisa, que é a que toca saxofone, que é tudo certinha, e a bebê, que é a Meg. Estavam lá eles reunidos em casa vendo as fotos da família. E aí a Lisa percebe o seguinte, tinha foto de todo mundo, mas não tinha nenhuma foto da Meg, da bebezinha. Olhou lá, tinha foto do Bart, criança, bebê dela, de todo mundo. Menos da Meg, que era a bebê. E ela perguntou, pai, mãe, por que não tem nenhuma foto da Meg aqui? Aí eles ficaram em silêncio, olhando assim um pro outro. Aí a Marge disse, vai, Homer, conta. Aí o Homer foi contar a história, por que não tinha foto da bebezinha lá, nos álbuns da família. Ele disse que, seguinte, ele odiava o trabalho dele, o trabalho naquela usina lá do Sr. Burns, ele trabalhava na usina a vida inteira e ele detestava esse trabalho. E teve um determinado momento da vida deles lá que eles só tinham 2 filhos, que era o Bart e a Lisa, e o Homer, ele tinha um sonho que era trabalhar no boliche. Ele queria trabalhar lá, ajeitando os pinos, ele gostava, o sonho dele era trabalhar no boliche. Só que pagava muito mal, então ele não podia sair do emprego dele na usina, que ele não gostava, que ele odiava, para ir trabalhar no boliche. Só que ele ficou juntando dinheiro por um tempo e chegou um determinado momento da vida dele que ele percebeu que ele poderia largar o emprego dele, o emprego na usina, e trabalhar no boliche ganhando bem menos, mas como ele tinha um dinheiro guardado, ia dar para sustentar a casa com os 2 filhos, ia dar tudo certo. Ele fez as contas e ia dar certo. Então ele foi lá no patrão dele, no Sr. Burns, pediu demissão, esculhambou o patrão dele, eu vou trabalhar aqui mais não, emprego refuleiragem, não sei o que. Foi-se embora. Feliz, morto de alegre, porque ia realizar o sonho da vida dele, trabalhar no boliche. Quando ele chega em casa para dar a notícia, a Marge, com teste de gravidez, diz, ixi, eu tô grávida da Meg. Aí ele vê, vixe Maria, eu fiz o cálculo só para 2 filhos, 3 não vai dar não. E ele fica triste, desesperado e vê que vai ter que pedir o emprego dele de volta. Depois de ter esculhambado o patrão, de ter dito que era um emprego que não servia de nada, que era muito ruim, que ele odiava. E aí ele vai lá no patrão dele, implora, por favor, me aceita de volta, Sr. Burns, eu fiz uma besteira, eu tava com nada na cabeça. E o Sr. Burns, quer voltar? Beleza, vai voltar. Aqui seu emprego de volta. Só que o Sr. Burns pega uma placa, coloca lá na frente do lugar que ele trabalhava, como vocês podem ver aí no slide, e tem escrito em inglês o seguinte, Don't forget you are here forever, uma coisa assim. Estou aí do inglês? Isso significa o seguinte, nunca esqueça que esse é o seu lugar para sempre. Era tipo um recado que ele estava dando para o Homer. Você vai ficar aqui para sempre. Não vem com o negócio de sonhar e trabalhar com o que você quer, não. Você vai trabalhar aqui. E ele colocou isso lá, uma forma de humilhar o Homer para ele nunca mais fazer aquilo, né? E aí lá vai o Homer ter que voltar para o emprego que ele detestava, porque tinha mais uma filha agora para sustentar. E ele teve que encontrar uma motivação. Sabe o que ele fez? Pegou todas as fotos da bebezinha, né, quando ela nasceu, da Meg, levou para o trabalho dele, colocou na parede lá onde tinha a placa e ele cobriu a frase criando uma outra frase. A frase é do it for her. O que significa isso? Faça isso por ela. Em meio a uma situação de dificuldade, o Homer encontrou essa forma de colocar a foto da bebezinha, da filha dele ali, cobrindo aquela frase que humilhava ele e colocando ali como motivação para ele conseguir aguentar aquilo. Faça isso por ela. Essa foi a motivação, essa foi o porquê, esse foi o porquê que ele encontrou para seguir naquele trabalho. Da mesma forma é a gente com aprendizado. A gente precisa de uma motivação. Aprender porque aprender é bom. Ok, mas será que aprender a ser bom é o motivo suficiente que vai fazer você
superar as dificuldades, superar a preguiça, o cansaço, tudo. Você precisa ter um porquê. Pode ser um emprego no futuro, ou simplesmente você gosta de conhecer, de aprender, percebe que o estudo vai lhe levar além, independente de ser um emprego ou simplesmente tendo uma noção de mundo melhor, mas encontre um motivo. Esse é o segundo passo fundamental para a gente aprender a aprender. Tem um motivo para estudar, tem um motivo para aprender. Busque, como o Homer Simpson fez, um motivo que faça você ter garra e gana para seguir nessa caminhada de aprendizado, certo? E o nosso terceiro passo, que é fundamental e que todos nós vamos ter responsabilidade com esse terceiro passo, que é construir um ambiente acolhedor que nos estimule a aprender. Esse vai ser o grande objetivo desses encontros que a gente vai fazer por aqui, do Protécnico, nas suas aulas. A oportunidade que eu tiver de estar entrando em contato com vocês vai ser nesse sentido, de construir um ambiente acolhedor e que estimule você a pensar, a se questionar, a desenvolver a sua inteligência e a sua aprendizagem, certo? Essa é a nossa grande missão aqui nessa preparação do Protécnico. E para terminar, uma frase resumindo toda a nossa aula de hoje, queria que vocês prestassem bastante atenção. Se você não entendeu até aqui, essa frase vai lhe ajudar e vai resumir tudo isso, que é o seguinte: todos, tem uma lacunazinha aí, todos somos inteligentes, ainda que de maneiras diferentes, lembra da teoria lá do começo, e é fundamental encontrar motivação e construir um ambiente favorável ao nosso aprendizado, certo? Essa é a frase que resume bem a nossa aula de hoje, o ensinamento que precisa ficar dessa aula para vocês. Essa frase, se quiser anotar no caderno, dá pausa e anota aí. E para terminar essa nossa aula, eu queria deixar um vídeo aqui de encerramento, um clipe, uma música, e eu queria que vocês comentassem depois o que é que vocês acharam, certo? Fiquem aí com a música. Atenção para a chamada Aderbal. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Presente. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Itamarzinho. Juquinha. Eu tô aqui pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra aceitar, me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, espiando, bolando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Então dessa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra me dar bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra eu comprar mais revistinha do Cascão. Não de mulher pelada, a diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. Não te ensinaram? Não, a maioria das matérias que eles dão eu acho inútil, em vão. Pouco interessantes, eu fico puto. Cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio. Vai pro colégio. Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei, louco pra contar. Ganhei, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ganhei, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Eles me tratam como a creva. E assim eu não raciocino, não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então quando eu não entendo nada, eu levanto o dedo. Porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim eu nem saía da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é a corrupção, pra que serve um deputado. Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Ou que a minhoca é hermafrodita ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Alô, quem tá querendo a
sou o presidente. Não, a aula, matei a aula porque eu não aguentava mais. E fui escutar o pensador escondido dos meus pais. Mas se eles fossem da minha idade, eles entenderiam. Esse não falou que um professor merecia. E sujou o inspetor. Acabou a farra, já tá sala do coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa. Realmente, faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre, então eu vou passar de ano. Não tem outra saída, mas o ideal é que a escola me prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10 é sempre a mesma palhaçada. Mãe, eu tirei um 10 na prova, me levei, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei numa questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Mãe, tirei um 10 na prova, me levei, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei numa questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Encarem as crianças com mais seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade. Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração e a indiferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Chuvinha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio. Mas é só verdade, pessoal. Eu sei, mas colabora, senão eu perco meu emprego. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi um prazer preparar essa aula para vocês. E até os próximos encontros. Um abraço.